Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a governança responsável da terra, que nós citamos no vídeo anterior quando falávamos a respeito dos novos marcos legais que estão em debate atualmente no Congresso Nacional para a regularização fundiária na Amazônia Legal. Bom, e por que nós citamos que a governança da terra é um elemento fundamental para resolver o problema fundiário na Amazônia? Primeiro, porque não é possível governar um território que não se conhece. Então, uma medida fundamental para o governo garantir uma eficácia no processo de gestão de um território, e eficácia significa dar uma destinação correta, coerente, responsável e sustentável para aquele território, respeitando os direitos que estão inseridos naquele território, respeitando os preceitos constitucionais vinculados às pessoas, às comunidades, aos povos, aos agricultores, produtores rurais, vinculados àquele território. E aí então nós temos uma base para uma governança de fato responsável da terra, a partir do conhecimento efetivo do território, das pessoas e dos povos que estão inseridos nesse território, da expectativa de direito, do reconhecimento dos direitos para aqueles que de fato se enquadram nos comandos legais para serem beneficiários das políticas públicas do governo, seja federal ou estadual, para a regularização das terras, que no caso é o tema que nós estamos tratando, não é? Então, primeiro, elemento fundamental, conhecimento sobre esse território, e segundo, fundamental também, é separar as responsabilidades de um território tão vasto como no caso da Amazônia, que nós temos aí mais de 500 milhões de hectares em 9 estados da Amazônia, e nós temos responsabilidades do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Nos casos relacionados à regularização fundiária, nós vamos ter aí a responsabilidade do governo federal com as terras públicas federais, dos governos estaduais nas terras públicas estaduais ou devolutas estaduais que devem ser arrecadadas para posteriormente terem uma destinação, e dos governos municipais, especialmente aqueles que receberam as terras públicas federais ou estaduais, para que possam regularizar a situação urbana dos seus municípios, especialmente após a aprovação da Lei 13.465 de 2017, que orienta a regularização fundiária urbana. Pois bem, falando ainda da Amazônia e da regularização fundiária, é fundamental compreender que nós tivemos alguns avanços no país, especialmente no início da década de 70, de estruturação de marcos normativos entre leis, decretos e instruções normativas dos órgãos responsáveis pela gestão territorial da Amazônia na época, e que se configuram de alguma maneira como instrumentos que estruturaram uma parte do que nós consideramos sistemas de administração de terras. Se nós observarmos, por exemplo, desde o Estatuto da Terra, que cria um cadastro rural no Brasil, em 1964, nós tivemos depois, em 72, a Lei 5868, aprovada, que cria um Sistema Nacional de Cadastro Rural. Veja que na década de 70, então, já se fala aí na criação e desenvolvimento de um sistema de cadastro de imóveis rurais que determina que todos os imóveis rurais do Brasil devem ser cadastrados. A Lei 6.015 vem também em 1972 para aperfeiçoar o sistema registral brasileiro. E junto com isso, o governo na época, especialmente na Amazônia, precisava organizar o processo de gestão daquele território, e para organizar a gestão precisava identificar quais eram as suas terras, e para identificar suas terras precisava fazer chamadas ações discriminatórias. Por isso, então, se aprovou a Lei 6383 em 1976 para organizar esse processo de separação das áreas públicas e áreas privadas, para que o governo tivesse mais clareza de quais eram as suas terras, quais são as suas terras públicas, no caso federais, para poder destiná-las, seja para aqueles que estavam ocupando, ou seja para outros fins também de interesse público, para unidade de conservação, terra indígena, territórios quilombolas, assentamentos de reforma agrária e outras destinações. E o governo também aprova o decreto 1164 de 1971, que prevê a arrecadação sumária das áreas ao longo de 100 quilômetros das rodovias e ferrovias construídas e projetadas, também para possibilitar esse processo de destinação. E um outro elemento muito importante desse período é que em 1967 nós tivemos a primeira CPI no Brasil
tratando da entrada e compra de terras por estrangeiros no Brasil, especialmente por conta de um processo de entrada mais voraz dos norte-americanos comprando terras na Amazônia. E o mais interessante é que logo após essa CPI se aprova no Brasil a Lei 5709 de 1971, que controla o processo de compra de terras por estrangeiros no Brasil. Então, se nós observarmos esse conjunto de normas que estão muito concentradas na Amazônia, mas várias delas têm uma aplicação possível em todo o território nacional, aqui nós temos o que nós podemos chamar de estruturação de um SAT, Sistema de Administração de Terras, onde você tem marcos legais e políticas que estruturam no Estado, né, ferramentas para permitir o conhecimento mais adequado do seu território. Neste caso, né, com a perspectiva de ampliar e organizar a arrecadação tributária rural principalmente, e também de operar a reforma agrária e organizar a regularização fundiária e a destinação das terras através dos projetos de colonização, especialmente na Amazônia. Bom, o fato é que esses instrumentos viabilizaram uma parte desta iniciativa do governo, uma parte daquilo que se pretendia, que era a regularização fundiária e a ocupação das terras na Amazônia, com aquele velho jargão do ocupar as terras sem homem pelos homens sem terra, e integrar para não entregar, mas nós sabemos que esse processo todo também foi um processo em que gerou várias injustiças, porque nós não estávamos tratando de um território vazio, um território que já havia uma ocupação ancestral por várias comunidades. De qualquer forma, o governo propiciou e levou para aquela região milhares e milhares de agricultores em terras públicas com o compromisso de garantir a prosperidade, especialmente a regularização desses agricultores. O fato é que depois desse período de estruturação, do ponto de vista normativo, pelo menos, dos instrumentos para a construção de um sistema de administração de terras, o Estado já estava minimamente preparado, o INCRA tinha uma estrutura muito maior do que tem hoje, do ponto de vista da quantidade de funcionários, estrutura, servidores e recursos. Hoje tem uma demanda muito maior e uma capacidade muito menor, não é? E com esse processo todo de estruturação, então, do ponto de vista normativo, do sistema de administração de terras, se viabilizou esse processo de colonização naquela região. Bom, esse processo de colonização gerou, sim, algum processo de desenvolvimento para a região. Várias cidades da Amazônia foram constituídas a partir da colonização promovida nessa época, mas também geraram alguns problemas e ficaram vários passivos a serem enfrentados ao longo do tempo. E o governo, após a década de 80, como nós já falamos em vídeos anteriores, deixou de focar nesse processo de colonização e regularização de terras na Amazônia e passou a concentrar os esforços mais em operar a reforma agrária em outras regiões do país. E o território da Amazônia, com as terras públicas já arrecadadas, ou a situação mais vulnerável, que são as terras devolutas estaduais, ou as terras públicas estaduais, estavam lá disponíveis e essas áreas continuaram sendo ocupadas por agricultores ou por imigrantes que enxergaram na ocupação das terras públicas lá uma possibilidade de ampliar suas áreas para plantio e extração. Claro que muito desse processo de ocupação gerou uma série de problemas ambientais e problemas de caráter social. Mas aqueles que estão enquadrados nas normas, que se enquadraram em todos esses requisitos que foram construídos pelo próprio governo para ocupação daquelas terras, que estão trabalhando, desenvolvendo aquele território, milhares e milhares estão até hoje esperando essa regularização fundiária da Amazônia, que veio a ser discutida novamente com muita ênfase e muita força somente no ano de 2008 e 2009, quando se criou a medida provisória 458, que foi convertida na lei 11952, criando o programa Terra Legal na Amazônia. E o programa Terra Legal da Amazônia cria também uma série de requisitos para a regularização fundiária. Uma questão importante a ser registrada é que, neste período, final dos anos 2000 e até meados do ano 2014, 2015 especialmente, o governo adotou uma prática também de destinação das terras públicas na Amazônia com uma perspectiva sustentável, ou seja, destinar boa parte das terras às pessoas ou aos povos que estavam ocupando aquelas áreas
através de projetos chamados projetos sustentáveis. Projetos agroextrativistas, reservas extrativistas, projetos agroflorestais, projetos de desenvolvimento sustentável e outros projetos que foram criados também por governos estaduais com essa perspectiva. Então aqui é uma conexão direta com aquilo que as Nações Unidas têm discutido e aprovado sobre a chamada governança responsável, com preceitos vinculados à sustentabilidade e à garantia dos direitos humanos internacionais, né? Ou seja, você reconhece alguns direitos, esses direitos sendo reconhecidos, a sustentabilidade também está preservada a partir de projetos especiais e a destinação de alguns milhares ou milhões de hectares na Amazônia. Por outro lado, a partir de 2009, a perspectiva do governo é regularizar os poceiros que estão ocupando aquelas terras, né? E cria uma série de requisitos para permitir esta regularização. Num outro momento, no outro vídeo, eu pretendo explorar aqui quais foram esses instrumentos construídos ali em 2009 e quais foram os elementos que levaram, né, o governo a criar esse programa para focar no processo de regularização fundiária na Amazônia. O fato é que ali, em 2009, quando se criou o programa Terra Legal, se discutiu o tema que hoje está novamente sendo muito discutido, que é o chamado marco temporal para regularização fundiária. Ou seja, poderiam ser e podem ser regularizados aqueles agricultores e produtores rurais que estavam ocupando a terra pública da Amazônia até o ano de 2004. E por que o ano de 2004? Esse elemento, 2004, esse ponto de corte, é um dos elementos que nós vamos discutir num outro momento, o porquê que tem esse marco temporal e o porquê que em 2017 novamente muda o marco temporal e porquê que na lei de 2017, que é a lei 13.465, o marco temporal passa a ser o ano de 2008. E aí veio a medida provisória 910 de 2019, que caiu no Congresso, novamente propondo a mudança do marco temporal. O fato importante aí da lei 11.952 é que ela amplia então a possibilidade de regularização fundiária na Amazônia, que até então era possível de serem regularizados somente as posses até 500 hectares. Primeiro, antes de 2008, aliás, era possível regularizar somente até 100 hectares, com base na lei 6383 de 1976, que é a lei das ações discriminatórias, fazendo a legitimação de posse. Depois foi ampliado para 500 hectares. E em 2009, então, amplia para a possibilidade de regularização até 15 módulos fiscais. Muitas pessoas falam até 1.500 hectares, mas não é esse o limite possível da lei 11.952. São 15 módulos fiscais. A divisão de módulos fiscais no Brasil é determinada para dividir as pequenas, médias e grandes propriedades. Até 4 módulos fiscais é pequena propriedade, de 4 a 15 módulos fiscais é a média propriedade e acima de 15 é a grande propriedade. Então é possível regularizar até o limite de 15 módulos fiscais e acima de 15 módulos fiscais, com base na lei 11.952, é possível regularizar desde que através de um processo licitatório. E é possível até 2.500 hectares, porque 2.500 hectares é o limite constitucional possível de regularizar terras aqui no Brasil. Um outro elemento muito importante e de caráter econômico, mas que tem uma vinculação com a justiça social muito forte, é a gratuidade para a regularização de imóveis até um módulo fiscal. Ou seja, aquele imóvel, aquele agricultor que tem uma área até o limite de um módulo fiscal, que na Amazônia pode chegar a 100 hectares, ele pode ser regularizado de forma gratuita. E um outro instrumento também relevante desta medida provisória e da lei 11.952 é a inexigibilidade de vistoria para regularização dos imóveis até 4 módulos fiscais. Ou seja, lá em 2009 já se permitia a discricionariedade do governo para fazer vistoria em imóveis até 4 módulos fiscais. E esta lei está vigindo até hoje, então o governo está autorizado a regularizar os imóveis até 4 módulos fiscais com inexigibilidade das vistorias. Isso foi logo depois verificado em uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Tem alguns requisitos a serem observados para essa inexigibilidade, mas ela está prevista, Então eu gostaria nesse vídeo de abordar essas questões, apontar que na década de 70 nós tivemos um processo importante de estruturação normativo para a construção de um sistema de administração de terras,
nós tivemos uma lacuna muito grande de período aqui, da década de 70 e 80 até 2007, 2008, né, quando o governo não deu a devida atenção para esse processo de ocupação da Amazônia, que foi desordenado, e esse período pós-2009 com o programa Terra Legal da Amazônia. E no outro vídeo, então, nós vamos abordar esses marcos temporais, o porquê desses marcos temporais e os outros instrumentos que foram criados, especialmente ali do ano 2002 até o ano de 2012, né, instrumentos de comando e controle do processo de ocupação e desmatamento da Amazônia. Então, até a próxima para a gente discutir essa questão fundiária na Amazônia, que passa a ser também uma questão fundiária nacional.